Presidente, muito obrigado. Nobres colegas, nós estamos diante de uma decisão muito importante e eu quero aqui lamentar publicamente a velocidade com que essa comissão especial chega ao fim. Nós tivemos pouco tempo para discutir um assunto tão complexo quanto esse. Nós estamos agora, nessa tarde, debatendo o relatório do nosso relator. Aqui eu tenho enorme respeito, mas que eu entendo que a gente poderia ter permitido que essa votação acontecesse na semana que vem. Não faria grande diferença no timing, mas garantiria uma decisão acertada por parte da comissão especial. Os principais pontos do substitutivo apresentado pelo relator, a gente conseguiu ainda fazer uma análise. Primeiro porque ele faculta aos entes federativos a oferta de créditos líquidos e certos reconhecidos pelo ente ou por decisão judicial transitada em julgado para quitação de débitos parcelados ou inscritos em dívida ativa, ou ainda para amortização de dívidas vincendas ou vencidas. Essa faculdade fica restrita ao montante de propriedade do ente federativo interessado em compensar. A gente viu também que foi retirada da nova redação dada pelo texto originário da PEC 23 ao artigo 109, parágrafo 2º da Constituição Federal. A proposta previa que poderiam ser ajuizadas causas em desfavor da União no local de domicílio do autor, onde houvesse ocorrido o ato ou o fato que deu origem à demanda, ou onde estivesse situada a coisa, ou no Distrito Federal, se a tutela buscada fosse de natureza coletiva. Ou seja, o cidadão não residente no DF não poderia ajuizar aqui no Distrito Federal, a capital da República, demanda individual em desfavor da União. E na redação atual do dispositivo, o relator, para mim, de maneira muito inteligente, sábia, permitiu ajuizamento de ação contra a União aqui no Distrito Federal, seja a tutela individual, seja a tutela coletiva. Então, essa é uma mudança que eu considero positiva e eu quero parabenizar o relator por essa mudança. O cálculo do valor do teto de cada exercício, que antes feito pela variação do IPCA no período de 12 meses, encerrado em junho do exercício anterior, passa agora a ser feito pela variação do IPCA no exercício anterior, ou seja, o teto de 2022 seria calculado com base no IPCA de julho de 2020 a junho de 2021. Com esse texto novo, ele passa a ser calculado com o IPCA de janeiro a junho de 2021 e com a estimativa do IPCA de julho a dezembro de 2021. Essa é uma mudança muito importante. E o que me chama a atenção é que, como o IPCA estimado para 2021 é significativamente maior que o IPCA do segundo semestre do ano passado, o teto de gastos para 2022 será elevado. Então, aqui nós temos um incentivo para que a política monetária do governo seja uma política inflacionária. Nós já temos condições objetivas para avaliar que o governo do presidente Bolsonaro é pouco afeito à institucionalidade. É um governo institucionalmente de baixa qualidade, capaz de tudo, absolutamente tudo, para manter o clima eleitoral. E talvez exatamente por isso, não é? Por esse jeito, enfim, descarado de fazer política, o governo esteja tão mal nas pesquisas eleitorais. É porque ele não para de fazer política. E agora, essa comissão está dando ao governo mais um instrumento que, nas mãos desse governo tão sem escrúpulos, pode significar uma pressão inflacionária para que ele tenha condições de romper o teto. Então, nós estamos aqui confiando num governo que definitivamente não se mostrou confiável.
A diferença entre o IPCA estimado e o efetivamente realizado para fins de definição do teto de gastos será compensada posteriormente, sendo apenas admitidas emendas relativas a despesas obrigatórias, com a finalidade de incorporar o impacto dessa variação ou de atos legais supervenientes ao envio do projeto de lei orçamentária pelo Poder Executivo. Bem, feitas esses comentários ao texto do relator, eu queria, então, apresentar o voto aqui em separado, usando o meu tempo. Esse é um voto não apenas feito por mim, mas por outros parlamentares. Quero reafirmar aqui o desejo de que todos os que estão presentes pudessem assinar, todos os que estão entendendo a gravidade do que está acontecendo hoje. Mas foi um voto feito com apoio de associações de servidores, com apoio da Ordem dos Advogados do Brasil e com alguns escritórios de advocacia que entendem esse assunto. Então, eu leio agora, senhor presidente, o voto em separado, voto assinado também pelo Carlos Vera, pelo Paulo Teixeira, pelo deputado Enio Verri, pela deputada Perpétua e por outros parlamentares que também puderam assinar. O texto originário da proposta veicula significativa alteração na sistemática de pagamento dos precatórios federais ao introduzir no ordenamento jurídico a possibilidade de pagamento parcelado, de compensação com débitos fiscais, de correção das condenações judiciais por índice diferente da inflação. Todas essas medidas já foram, senhor presidente, declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Eu já adianto que a Servir Brasil pretende analisar medidas jurídicas sobre essa temática. O substitutivo apresentado pelo relator apresenta uma situação ainda mais restrita, ao estabelecer um teto para o pagamento de precatórios, correspondente ao valor de precatórios que foram pagos no ano de 2016, corrigido da mesma forma que o teto de gastos da União. Os precatórios que forem apresentados e que ultrapassarem esse limite entrarão em uma fila de pagamentos que só aumentará sem limites até o final da vigência do novo regime fiscal em 2036, Excelência. Aos credores cujos valores permaneçam na fila de pagamentos, restará aderir a acordos de percepção com deságio de 40%, ou a utilização dos créditos para compra de imóveis públicos ou de participação societária em entes federados, ou ainda para compensações tributárias ou de outras dívidas vencidas ou vincendas. Ainda que abandonada, senhor presidente, a ideia do parcelamento de precatórios, permanece o intuito do inadimplemento intencionado e programado de dívidas obrigatórias e que vinham sendo pagas regularmente, tão somente para abertura de espaço orçamentário. Há, senhor presidente, flagrante violação aos princípios do acesso à justiça e da efetividade da tutela jurisdicional, ao direito adquirido, a coisa julgada, senhor presidente, pois decisões judiciais, na prática, por esse relatório agora apresentado, passam a valer nada. Muda-se a regra do teto de gastos para supostamente se cumprir o teto de gastos. Haverá limite ao pagamento integral de precatórios, mas caso o credor da fazenda pública aceite receber ou utilizar seu crédito de outra forma, o teto não precisará ser observado. Além disso, meu caro relator, a proposta não leva em consideração que são credores da União pessoas físicas que estão há décadas aguardando o pagamento de valores reconhecidos pelo Poder Judiciário. Parte significativa dessas pessoas, desses brasileiros, inclusive, já renunciou a parcela importante em acordos judiciais propostos pelo governo e ainda assim serão privados da percepção da quantia pactuada. Então, considerando essa situação, deputados, eu apresento esse voto em separado
que adota a emenda apresentada pelo deputado Fábio Trade, membro da coordenação da Frente Servir Brasil, por meio da qual se propõe mecanismo alternativo para equacionamento do impasse orçamentário formado em torno dos precatórios. Em razão da distância temporal do reconhecimento da lesão perpetrada e da ordem de pagamento judicial, deve ser reconhecida a natureza de dívida e não de despesa primária dos precatórios e das requisições de pequeno valor, razão pela qual é sim, senhor presidente, senhor relator, cabível a inserção da despesa com precatórios na lista de exceções ao teto de gastos constante no parágrafo 6º do artigo 107 do ato das disposições constitucionais transitórias. Parte-se, deputado relator, do pressuposto que é insofismável de que os precatórios são ordens emanadas do Poder Judiciário, insuscetíveis de restrição pelo Poder Executivo, a quem é dada apenas uma opção: pagar aquilo que deve. Acredita-se que a emenda agora proposta viabiliza um caminho definitivo, jurídico e economicamente legítimo. Eu quero repetir, essa ruptura do teto seria legítima para a crise orçamentária que a gente enfrenta nesse momento, garantindo o pagamento do montante devido pela União Federal e o respeito ao teto de gastos. Diante do exposto, eu conclamo Vossas Excelências, meus nobres pares, a apoiarem a presente emenda juntamente com os deputados, inclusive eu mesmo, que a apresentaram. Senhor presidente, nós sabemos que nessa comissão especial, quando nós tivemos uma velocidade inacreditável das discussões de um assunto tão importante, nós ainda não conseguimos nem definir quem são os atores que estão aqui participando dessa discussão adequadamente. Senhor presidente, nós entendemos que nessa comissão é fácil aprovar, mas nós sabemos que isso aqui vai causar uma insegurança jurídica no momento em que a gente aprovar na comissão especial, porque vai para o plenário. No plenário nós vamos fazer um bom combate, nós vamos desafiar o governo a conseguir esses 308 votos, nós vamos para cima. A gente sabe que nós temos sido diuturnamente derrotados pelo governo, governo que tem uma máquina poderosa na mão, uma máquina de orçamento, que nós precisamos questionar no Supremo Tribunal Federal essas emendas não impositivas, porque é uma nova tecnologia de controle do Poder Executivo sob a soberania do Congresso Nacional, sobre a independência do Poder Legislativo. Mas no plenário, Excelência, isso não vai prosperar com facilidade. E se prosperar na Câmara, os deputados vão ficar manchados com isso, porque o Senado não aprova. Não há chance disso avançar. Conforme a discussão jurídica se avolumar, conforme entidades como a OAB se pronunciarem, como se pronunciou, me apoiar a fazer esse voto em separado, isso vai ficar insustentável. Então, a Câmara não deve trazer para si esse tipo de abordagem que rompe com princípios essenciais da República do nosso país, princípios essenciais da nossa Constituição. Eu acho que nós estamos sendo assodados nessa votação e seremos, sim, envergonhados diante do Senado, talvez já no plenário e talvez à frente nas decisões judiciais que vão, certamente, e pelas mãos da Servir Brasil e outras entidades, questionar a decisão que está sendo tomada hoje e que vai ser tomada no âmbito da Câmara. No mais, eu reconheço o esforço do relator, reconheço o caráter ordeiro do presidente dessa comissão, agradeço muito pela oportunidade de participar e agradeço aos colegas parlamentares que se dispuseram a fazer um debate da melhor maneira possível. Um grande abraço a todos e eu espero que esse erro seja corrigido hoje ainda, ou pelo menos no plenário da Câmara, para que a gente não seja envergonhado mais uma vez, como temos sido
diante dessa pauta levada adiante pelo presidente Lira.